Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Eu estarei pregando no Comadrem 2026. Aguardamos vocês e toda a sua família. Pastor Eliseu Rodrigues, de novo, rapaz. De novo, ele marcou e não foi. Fez até vídeo, viu? Eu vou estar aí com você, trazendo uma palavra do Senhor. Quando chegou no dia, não foi. Muito trovão e pouca chuva. E aqui no interior, viu? Trovão, cadê a chuva? Trovão não mata a sede de ninguém, né? O povo quer água. Cadê a... Não só trovão. E a chuva? Cadê a chuva? Não tem não. Muito trovão e pouca chuva. É isso aí. E agora o pastor Eliseu vai processar esse pastor também aí. Meu Deus do céu, que situação. Olha, meus amados, eu vou trazer aqui mais uma pérola do nosso digníssimo pastor Eliseu Rodrigues, viu? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem, ele mesmo falando que vai estar presente. E vou fazer um alerta aqui para você, viu? Presta atenção nesse vídeo aí. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Eu estarei pregando no Comadrem 2026. Aguardamos vocês e toda a sua família. Queridos, na condição de superintendente da nossa Comadrem, faz-se necessário, à noite deste dia, nesse exato momento, fazer um esclarecimento a todos vocês, jovens líderes, e também os nossos pastores, que têm nos dado grande apoio para a divulgação do Reino de Cristo através da nossa Comadrem. Fizemos uma agenda, como é de conhecimento de todos os senhores, e cumprimos como Comadrem tudo que estava ao nosso alcance, como sinal, como as informações necessárias. Mas ainda em viagem, no último dia 30, eu fui surpreendido pela assessoria do pregador convidado, cancelando a nossa agenda, dizendo de uma dificuldade na sua assessoria. Embolaram lá várias agendas, e não é só as nossas. Infelizmente, várias outras agendas foram comprometidas dentro do estado, fora do estado. Vocês viram, meus irmãos, ele falando, vou estar aí, tá tudinho, né? E o pastor lá tendo que se explicar para as ovelhas, né? Isso é o que dá. Você vê muito bem, dentro dessas igrejas aí, tem centenas de pessoas que pedem a Deus uma oportunidade para levar uma palavra. E essas pessoas não têm. Eles preferem pagar 5, 6 mil, 7 mil a um pregador de fora do que dar oportunidade a uma ovelha que passa o ano todinho dando dízimo e oferta. Eles preferem isso. Honrar os de fora de que os de dentro de casa. É inacreditável, né? Diante disso tudo aí, veja só, aí sempre aparece alguma coisa, né? Aí apareceu... Vamos lá, vamos começar. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Eu estarei pregando no Comadrem 2026. Aguardamos vocês e toda a sua família. Queridos, Aqui é o anúncio, né? Ele estaria pregando no Comadrem. Você tem um vídeo do Eliseu Rodrigues dizendo: eu vou estar pregando no Comadrem 2026. Mato Grosso. Estarei lá. É ele quem está dizendo. Não é uma postagem, não é um texto, não é terceiro. Não. É ele dizendo que vai estar. Preste atenção, porque isso é importante. Agora, nós temos um vídeo publicado foi feito ontem, né? Ao vivo, durante o Comadrem 2026. E aí, o supervisor, o superintendente do evento, agora tem que explicar por que peraí, tem um cartaz e tem um vídeo do Eliseu Rodrigues dizendo que vai estar pregando aqui. Mas por que ele está pregando em outro lugar? Por que ao invés de estar aqui hoje, ele está em outra cidade? Aí, coitado, o superintendente precisa explicar para os jovens, uma multidão de jovens, por quê. Vamos lá assistir. na condição de superintendente da nossa Comadrem, faz-se necessário, à noite deste dia, nesse exato momento,
fazer um esclarecimento a todos vocês, jovens líderes, e também os nossos pastores, que têm nos dado grande apoio para a divulgação do Reino de Cristo através da nossa comadrem. Fizemos uma agenda, como é de conhecimento de todos os senhores, e cumprimos como comadrem tudo que estava ao nosso alcance, como sinal, como as informações necessárias. Mas ainda em viagem no último dia 30, eu fui surpreendido. Veja, ficou claro aqui, né? Nós cumprimos tudo. Nós pagamos o sinal, tudo que era necessário. Vamos ver de novo essa partezinha? Alcance como sinal. Sinal, para ficar claro aqui, eu sei que você sabe o que é. É o calção, né? É aquele valor que você paga para garantir que você está reservando aquela data. Olha, isso virou uma moda hoje na igreja, né? Principalmente nos pregadores, como o próprio Eliseu. Para garantir aquela agenda, você precisa pagar. Então você paga um calção. Esse calção geralmente é uma porcentagem ali, talvez 40%, 50% do valor. Um outro valor geralmente é pago ou antes dele subir no altar para pregar, no dia do evento, ou até antes dele ir para a cidade. Isso acontece, não sei se é o modelo do Eliseu, mas acontece assim também. Cantores, por exemplo, fazem muito isso, né? Você dá um calção, depois você dá mais um pedaço, e aí tem que ficar um pedaço bem menor para só quando ele for subir no palco cantar. No caso do Eliseu, não sei exatamente se o modelo é esse, mas o calção tem que ter. O sinal tem que ter para garantir a agenda. E a igreja, me parece que fez isso. Como as informações necessárias. Informação necessária, local, endereço, blá blá blá, aquela coisa toda. Mas ainda em viagem no último dia 30, eu fui surpreendido pela assessoria do pregador convidado, cancelando a nossa agenda, dizendo de uma dificuldade na sua assessoria. Embolaram lá várias agendas, e não é só as nossas. Infelizmente, várias outras agendas foram comprometidas dentro do estado, fora do estado. Bom, esse é o trecho que a gente separou para falar para vocês. Eu vou fazer um comentário forte sobre isso aqui agora, porque eu acho que carece de uma interpretação um pouco mais palatável. Vamos lá? Bom, o que acontece aqui é que, primeiro ponto, Eliseu confirma a presença no evento. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, eu estarei pregando no Comadrem. No Comadrem 2026. Então ele fez um vídeo confirmando. Como que funciona o modus operandi dessa estrutura de agenda? Para o camarada gravar o vídeo, é preciso que o calção já tenha sido depositado, né? É preciso que o sinal já esteja em dias, né? Que você já esteja cash, que o dinheiro já tenha as verdinhas, sabe? Dólar, money, que você sabe, você entendeu, né? É preciso que a verba já tenha, o Pix tenha caído, para ficar bem. Pagou, tem que pagar dinheiro. Se não pagar o dinheiro, não tem vídeo. Quando o dinheiro entra, chega a notificação lá do Nubank, chega a notificação, Pix na conta. Agora sim. Aí o cara vai lá, mas o pregador não é ungido, sim, mas o pregador ungido, no caso do Eliseu, só faz o vídeo, você sabe. Então aí ele faz o vídeo. Quando ele faz o vídeo, ele autoriza a igreja, o vídeo é autorização para a igreja dizer, não, agora você pode sim confirmar que eu estarei nesse dia, porque você tem um vídeo. É uma prova quase que jurídica ali, você atestando que no dia você vai estar. Se a palavra que vai estar não é suficiente, o vídeo resolve qualquer problema. Então, o pessoal da organização do evento tinha o vídeo do Eliseu Rodrigues dizendo que estaria. Portanto, esse pessoal tinha autorização não só da assessoria, mas do próprio Eliseu, garantindo que estaria. A minha Bíblia diz que a palavra do crente, ela tem que ser sim ou não. Ou é, ou deixa de é. Não tem meio termo. A do Eliseu parece que não. Então o Eliseu deu a palavra, assumiu publicamente, mediante publicamente que estaria. E no dia 30, a assessoria informou para a organização do evento que não poderiam estar. E a justificativa foi que teve um problema interno na própria assessoria e a pessoa responsável por fazer essa marcação parece que não seguiu o trâmite legal. Eu vou mostrar aqui para você agora, para você ver que a gente está mostrando todos os ângulos, né?
a fala do próprio Eliseu. O Eliseu comentou essa publicação, uma publicação feita na igreja lá, enfim, tem um comentário dele. Esse é o comentário do Eliseu. E ele diz assim: o irmão Silas, de Cuiabá, esse Silas me parece ser o assessor responsável por aquela região. Parece-me que ele tem alguns assessores que são separados regionalmente. Então, em cada região do país, parece-me que tem um assessor que é responsável por aquela, tipo, alguém no norte, alguém no nordeste, alguém no sudeste e tal. E aí você tem uma assessoria central. Assessoria central, que é quem centraliza tudo, né? Então, esse regional fecha aquela agenda, passa para o central, e o central é quem define para onde o Eliseu vai em qual dia. E aí ele explica aqui, ó, o irmão Silas, de Cuiabá, passou para os líderes do evento e para mim também que a agenda estava fechada com minha assessoria. Entendeu? Esse Silas, que é outro assessor, passou para a assessoria central que a agenda estava agendada. Contudo, era mentira. Ele não fechou a data, recebeu o sinal da igreja, mas não agendou. E aí eu me pergunto, peraí, o cara, esse Silas, disse para o Eliseu que estava fechado, mas não disse para a assessoria central do Eliseu que estava fechado. Ou talvez não tenha repassado, eu acho que esse é o ponto, né? Não repassou o recurso. Aí mesmo assim o Eliseu grava um vídeo. Como assim o Eliseu grava um vídeo? Não só grava o vídeo quando a assessoria diz, ó, tá certo, pode gravar, tá tudo ok? Veja o nível da bagunça que é a organização do Eliseu. Ou o migué que ele sempre usa, porque toda vez é um problema ou de avião, que não deu para pegar, não deu para chegar, questão logística e tal, não deu para pegar conexão, ou é um problema da assessoria. E eu já denunciei isso aqui, eu já falei, Eliseu, me ajuda aqui, Eliseu, muda esses caras, poxa. Muda essa turma aí, essa tropa que não tá fazendo nada. Os caras estão te queimando. Se o problema é a assessoria, bicho, muda isso aí, irmão. Muda isso aí. Mas será mesmo que é assessoria? Não sei. Talvez seja. Talvez não seja, mas talvez seja. Talvez não seja. Talvez seja. Aí, você tem. Aí ele segue. Recebeu o sinal da igreja, mas não agendou. Há cerca de 20 dias, presta atenção, Brasil, tomamos as medidas judiciais para que ao menos o valor que ele pegou da igreja fosse ressarcido. Então o ponto aqui é esse, né? O cara recebeu calção, segundo ele, não passou para a assessoria dele. Veja que é pelo menos o dinheiro da igreja seja ressarcido. Ou seja, será que ele vai devolver esse dinheiro? Não. Mas não, né? Porque agora ele está dizendo que a culpa não é dele, está dizendo que o dinheiro não chegou na mão dele. Mesmo ele tendo gravado o vídeo, confirmando, dando a palavra e a cara dele. É pouco, né? Ele fez isso, olha o problema, ele fez isso em mais 4 ou 5 igrejas no Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul. Até tentamos remanejar, olha aí, que menino bom. Veja, o problema é esse, né? A gente critica sem saber, mas o bichinho foi lá. Até tentamos remanejar um dos dias para estar em Tangará da Serra. Mas por ser longe do aeroporto, logística. Eita, rapaz, prejudicado pela logística. Prejudicava outras agendas que de fato estavam fechadas há mais de um ano. Entendeu? Então, veja, não é culpa dele. É culpa do assessor do assessor. É o peru do assessor. É esse ponto aqui. É o peru, o chumbeta do assessor, que não passou para o assessor. E o assessor não passou para ele. Mas ele gravou o vídeo. Mas ele se comprometeu. Mas ele deu a palavra. Agora, assim, uma grande coincidência é que no dia do evento que era marcado, já tinha outra data, irmão. Que data era? Dia 15, né? Tá lá, dia 15. Ele estaria, no dia 15, que também deveria estar lá, nesse evento no Mato Grosso, tem 2 agendas, que é manhã e noite. Pela manhã, no dia 15, ele vai estar em Votuporanga, em São Paulo, e lá em São Mateus, em São Paulo. Final de semana, carnaval, aquela coisa toda, acontecem esses eventos na Assembleia de Deus para os jovens. E a igreja, lá de Mato Grosso, que teria o rapaz, não vai ter. Mesmo tendo ele gravado um vídeo, garantido que estaria. Garantido que estaria. Agora, gente, esse é o caso isolado 1240. Agora, uma crítica aqui que eu preciso fazer, né? Veja, na verdade, é só uma observação.
A organização do evento diz que soube disso no dia 30, portanto 13 dias antes do evento. Até comenta sobre isso e tudo mais. Por que não avisou os jovens? E aí é natural, né? Se você se coloca na posição da organização do evento, se ele anuncia, cancelado, o Eliseu Rodrigues não vai estar mais, ele derruba o evento, né? Porque ele anuncia o evento 6 meses, 8 meses, 1 ano antes. Talvez agora, no final do congresso, ele já diga quem é que vem no congresso do ano que vem, já fica agendado. Não é assim que funciona? Você quer da Assembleia de Deus, você deve saber. Já quem vai estar em 2027? Aí fulano de tal, Zezinho, Maria Quitéria, tal. Já fica tudo assim. No dia, como é que ele vai derrubar esse evento? Dizer, não, infelizmente, quero dizer que o Eliseu Rodrigues deu a palavra, gravou o vídeo, nós pagamos o calção e tudo mais, mas no dia tal ele não vai mais estar com a gente. Aí quebra tudo. Então, eles preferem, de forma sábia, dentro do ponto de vista comercial da coisa, segurar a informação e só anunciar no dia que o rapaz não veio e aproveita e anuncia um substituto. Salvo se o substituto for tão conhecido quanto o que foi derrubado, né? Aí, nesse caso, preferiram segurar a informação e só anunciaram oficialmente aos jovens no dia. Mas 1 dia ou 2 dias antes, a informação já tinha vazado que ele não iria. Por quê? Porque os jovens começaram a ver no Instagram do Eliseu que ele não estaria naquele local. A juventude começa a ficar naquela expectativa, né? Cadê que ele não publicou no Instagram ainda? Será que ele vai publicar? Vai publicar? Quando é que ele vai publicar no Instagram, nos stories? Quando é que vem? E todo mundo fica olhando no Instagram do Eliseu, ou de qualquer outro pregador ou cantor, se o camarada compartilhou que vai estar na sua igreja no dia. No dia, ele estava marcado para outro lugar. Aí, irmão, caiu, né? A ideia de que ele não estaria nesse congresso de jovens. E aí, imagina a pressão sobre a organização. Certo? Por um lado, eu entendo, se você se coloca na posição deles, eu entendo a iniciativa de silenciar sobre o cancelamento, mesmo sabendo 15 dias antes. Por outro lado, você prejudica os jovens ali que estavam naquela expectativa gigante para poder ver o Eliseu Rodrigues, o grande Eliseu Rodrigues, né? Esse é o ponto. Você veja como que uma atitude de um pregador acaba prejudicando todo mundo, toda uma cadeia, principalmente os sérios, os honestos, porque, pelo que eu vi, a organização estava agindo dentro da legalidade, tudo certinho, pagou, cumpriu todas as normas, todos os requisitos que são exigidos pela assessoria do Eliseu, mesmo assim, passaram por isso. No fim, o que eu posso dizer sobre isso aqui? É a comercialização da palavra pura e simples, não tem o que se discutir aqui. A igreja vende o Eliseu. Qual o produto da igreja nesses congressos? O Eliseu. É a figura do pregador. É a figura do artista do altar. É o cara que vai ser usado para atrair os compradores, que são os jovens. Vão comprar camiseta, vão comprar talvez até pulseira, qualquer coisa que seja utilizado para justificar a presença no evento. Quem é o produto? O Eliseu. E o Eliseu vende o quê? Qual o produto que o Eliseu comercializa? A palavra. Dinheiro, irmão. Simples assim. Isso passa por cima de qualquer coisa. Da própria palavra. Da própria integridade. Olha, o cara deu a palavra. O cara fez um vídeo. O cara se comprometeu. E você que está assistindo aqui agora, que é fã do Eliseu, pode estar pensando o seguinte: sim, Zé, mas ele não sabia que o cara não tinha pago. Entende o problema? Pago. Não, mas ele não sabia? Não já tinha se comprometido? Não estava tudo certo? Aí você vai dizer de novo, o fã do Eliseu: não, mas aí ele foi enganado também. Tem que entender o lado dele. Tem que pensar no contexto. E de novo nós voltamos para o assunto central. Dinheiro. Se não tem dinheiro, não vai. Aí o Eliseu vem com a balela, conversa, papo furado, de que tentamos agendar uma outra data. Como outra data, meu irmão? Como você vai agendar outra data se o congresso é naquela data, cara? Me diga como é que você vai arrumar outra data para um congresso que passou 1 ano preparando para o final de semana de carnaval. Aí vai fazer quando, Eliseu? Uma segunda-feira, como foi aquele último congresso que a gente cobriu aqui? Não, era para estar na sexta, o final de semana inteiro. Aí arrumou uma agenda para fazer numa segunda-feira. Imagina um congresso de jovens numa segunda-feira, meu irmão, tendo que todo mundo trabalhar na terça. Mas tiveram que se adequar no outro exemplo que a gente trouxe, porque o grande Eliseu só podia naquele dia. Agora, de novo, e a igreja vai tolerando isso. E vou fechar esse vídeo dizendo que o Eliseu Rodrigues se tornou a vergonha dos pregadores da igreja brasileira. Eu já disse isso aqui uma vez,
ou mais de uma vez, e vou continuar repetindo. E a gente vai continuar vendo esse camarada fazendo isso, debochando das pessoas, processando quem traz a verdade, quem traz a denúncia, indo para a justiça, processar as pessoas que trazem. É direito dele, né? Continue, amigo. Continue processando, mas eu já falei, para cada agenda que você furar é um vídeo publicado neste canal. Para cada agenda é um vídeo. E você pode me ajudar. Você pode me ajudar compartilhando esse vídeo. Compartilha no grupo da tua igreja, no grupo de jovens da tua igreja, no grupo de pastores. Sabe, você que é pastor, que também está revoltado com isso, porque isso aqui envergonha a classe, irmão. Os pastores estão envergonhados com Eliseu Rodrigues. Os pastores estão envergonhados com essas atitudes desse indivíduo que usa da igreja para ganhar dinheiro, porque ele mesmo disse, né, que vende pregações, que vende agenda, que só prega se pagar. Tem entrevista dele dizendo, no Eu Acredito Podcast lá do Fábio, ele disse, eu cobro. E encontrou um monte de texto bíblico para justificar as piores atrocidades da humanidade. A imensa maioria delas foram justificadas com textos bíblicos. A Igreja Católica matou e perseguiu milhões de pessoas. Na Bíblia, irmão, tá lá, usando textos bíblicos para justificar as piores atrocidades. Aí o indivíduo vem e justifica gravar um vídeo, dar a palavra, se comprometer a ir para um evento, a organização agindo de boa fé, acredita nisso, prepara tudo, sabe, vende a ideia de que ele vai estar no dia, e no dia ele não tá. E tem gente que aplaude e acha isso lindo, maravilhoso. E ainda diz assim, é culpa do pastor que não soube com quem tava falando, era pra ter procurado ele, porque ele não falou com ele não tem culpa não, é culpa do assessor, o peru do assessor que não passou o dinheiro. Não faça isso, cara. Não defenda esse tipo de atitude. Repudie. Olha, meu irmão, é inacreditável. Então quer dizer que o Fuxico Gospel postou lá e outros pastores aí, até na igreja, pediram para ele devolver a oferta, não é mentira, né? Ele tem esses probleminhas com as agendas, viu? E outra coisa, eu vou dar um conselho a você aqui, vou dar um conselho aos meus irmãos, claro. Quando você for viajar, se você souber que o seu voo, vamos colocar assim, tá na mesma escala, do pastor Eliseu Rodrigues, cuidado, viu? Que pode atrasar e ter problema no seu voo. Rapaz, é isso aí. Você chegar no aeroporto, você vê o pastor Eliseu Rodrigues, pode ter certeza que vai atrasar o seu voo. Então vigie em nome de Jesus, viu? Meu pai amado, olha, irmão, tô falando nem que é o caso do pastor Eliseu Rodrigues, não é? Que eu não tenho dinheiro para pagar processo, eu não recebo dinheiro de dízimo, de oferta, eu não cobro 20, 30 mil, 10 mil, 40 mil, 100 mil para pregar o evangelho. É isso aí, eu não recebo um salário de 200 mil para pregar a palavra, tá certo, meus irmãos? Deixa eu comentar um negócio com você. Muitos pregadores fazem o seguinte, ele compara uma agenda com a outra. Compreendeu? Se você vai para uma agenda, pronto, um exemplo, você vai para uma agenda em tal cidade. Você está lá, você marcou a agenda para outra cidade. Mas naquela cidade que você está, se abre outra porta de outra igreja ali, na mesma cidade que você está. Próximo daquela ali. Outra porta. Ô irmão, você acha que muitos pregadores dizem, vai deixar aquela outra agenda que está bem pertinho e ganhar o mesmo dinheiro para pegar avião, para pegar voo, para ir para outra agenda, para cumprir outra agenda? O certo era de fazer isso, ter palavra. Mas só que muitos fazem o quê? Já que eu estou aqui, abriu essa agenda aqui pertinho, tu faça uma coisa só, não precisa nem pegar outro voo. Já saio daqui e vou para essa aqui. E daquela outra que ele fizer, aparecer outra, ele já corre para outra. E as outras que ele tinha marcado, ele vai dar uma desculpa. Um problema de voo, a assessoria não me comunicou. Olha aqui o rapaz assumindo o erro. O erro foi meu, não foi do pastor Eliseu, não. Porque foi eu e tal, mas o Eliseu fez um vídeo falando sobre isso. Que estaria lá. Veja só que situação. O pastor não falou nem o nome dele, né? Aí tem pessoas questionando, dizendo, isso é mentira, isso é mentira. Ô abençoado, tu não visse ele do lado do pastor não, falando não, foi? E esse rapaz aqui não, que fazia as agendas dele aí, o rapaz disse, agora não faz mais. Falando não, rapaz, nos comentários não. Ô irmão, pior cego é aquele que não quer enxergar.
Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não faz isso com a gente não, abençoado. Então, meus amados, muitos fazem isso, entendeu? Muitos comparam, vamos colocar aqui assim, comparam uma agenda com a outra, para ver a situação que a igreja está. A situação que a igreja está, rapaz. Ô irmão, se eu abro uma igreja, o meu CNPJ, eu tenho uma igreja, e dentro da minha igreja tem um bocado de ovelha lá que nenhuma tem condições de pregar, é melhor fechar, filho. É melhor fechar a igreja. Tá ensinando o que para essas pessoas, amado? Tá ensinando o que para essas pessoas? Porque eu só sou o seguinte, se um dia eu abrisse uma igreja, eu ia ensinar as ovelhas lá na igreja, né? Não pedir sabedoria a Deus para ensinar as ovelhas na igreja, a verdadeira palavra de Deus, ia fazer o quê? Colocar elas para pregar. Cada dia pregava uma ovelha diferente. E quando tivesse festa, isso, aquilo, outro, era quem ia pregar as ovelhas de casa meu para honrar. Sabe por quê, meu irmão? Porque é aquelas ovelhas que estão comigo na hora do aperto. Olha, tem como limpar um banheiro? As ovelhas estão lá. Tem como varrer aqui a igreja? A ovelha está lá. Tem como pintar a igreja? As ovelhas estão lá. Tem como consertar isso? As ovelhas estão lá. Todo mês dando dízimo e oferta, ajudando, fazendo tudo pela obra. Na hora de você dar uma oportunidade para honrar aquelas pessoas ali, aí você chama uma estrela. Aí dá nisso. Compreendeu? Pastor Eliseu Rodrigues, soberbo do jeito que é já. Tá se achando o dono do mundo. Era até mais humildezinho. Foi colocar um dinheirinho no bolso e já mudou. Tá se achando a última Coca-Cola do deserto agora, o pastor Eliseu. Brabo com todo mundo. Falou dele, criticou, ele já vai logo para cima. Ele pode criticar todo mundo, mas ninguém pode criticar ele não. Ninguém pode criticar ele não. Ele pode sentar lendo os outros aí. Olha, é uma benção de Deus nesse Eliseu Rodrigues, né? Isso não foi a primeira nem a última. Ele vai fazer de novo. A palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não, meu irmão. Olha, não posso ir. E outra coisa, não pega o dinheiro dos outros adiantado, não. Entendeu? Vê que negócio, meu irmão, a gente viveu para ver isso aqui. Pregar a palavra de Deus, meu irmão. Você sabe, tem países aí que o sonho das pessoas é falar de Jesus. E elas não podem manifestar a fé dela. Elas não podem falar de Deus. Aqui, todo mundo pode falar de Cristo. E tem pessoas, meu irmão, que cobram para dizer que Jesus é bom. Olha o nível que está o evangelho. Pessoa cobrar. E outra coisa, a igreja agora vai chegar o tempo que para entrar na igreja vai ter que pagar, viu? Você sabia disso? Já está aí, os pastores dando lapada. Quem não dá dízimo não pode congregar, não pode vir para a igreja. Já está aí, dando essa cipuada. E outra coisa, os congressos que está tendo aí? Ingresso ouro. Ingresso VIP, ingresso prata, ingresso bronze. Cada um é um valor. Para quê? Para ouvir uma profecia. Que nem dia aqui no Nordeste, chapéu de otário é marreta. Ô meu irmão, tá pensando que eu vou sair dentro da minha casa para pagar 200, 300 reais para entrar num show gospel desse? Ou num ato profético desse aí, desses congressos aí, para pagar 200, 300 reais para ouvir uma profecia? Tô ficando doido, é? Deus não tá nisso aí não, meu irmãozinho. Deus não tá isso aí não. Isso aí é o homem trabalhando no seu psicológico para lhe emocionar. Entendeu? Deus não faz barganha, ele nem vende a palavra dele. Aí você que concorda com isso, sabe o que acontece? Isso seria justo? Uma pessoa que não tem dinheiro para pagar, não ouve. Aí quem tem para pagar, ouve. Isso é legal, é? Que evangelho é esse, meu irmão? Por isso que ficam com raiva da gente. Sabe por que fica com raiva de mim? Porque eu não fico passando pano para esses pastores aí, famosos aí, meu irmão. Entendeu? E você aqui também. Você tem caráter, você tem personalidade. Compreendeu? E você descobriu o verdadeiro evangelho de Cristo. Você aprendeu a verdade, que é Jesus Cristo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que agora você não come qualquer alimento. Coloque na cabeça uma coisa. Quando você... Sabe por que muitas coisas você não suporta ouvir? Sabe por que muitas pregações você não suporta ouvir, não quer ouvir? Não é por causa do diabo, não. Não é por causa do diabo, não. Sabe o que é? É que o Espírito Santo já abriu seus olhos. Pode ver que tem pregações que a gente faz questão de ouvir.
Pode ver que é assim. Tem pregações que a gente faz questão de ouvir. Logo pelas primeiras palavras a gente diz, Deus está aí nesse negócio. Mas tem pregações que só ainda a gente... Peraí, Deus não está aí não. A gente já corre logo. Aí muitos dizem que é o capeta. Não. É porque você aprendeu a verdadeira palavra de Deus. Deus te deu discernimento e Deus abriu teus olhos. Aí você não come qualquer coisa mais não, meu irmão. Uma irmãzinha estava até conversando comigo, que ela foi numa igreja e ela ouviu a pregação, ouviu as coisas lá, e ela disse mesmo assim, rapaz, aqui não é lugar para mim, porque aqui não está tendo o que eu quero, o que eu estou procurando. Cristo, a verdadeira palavra de Deus, sem distorção. Entendeu? O verdadeiro evangelho de Cristo, a verdade. Uma pessoa mesmo que conhece a palavra de Deus, meu irmãozinho, ela entrar numa igreja Ninescal para ouvir aquelas balelas em cima do altar, ela não vai mais não, amigão. Não vai mais não. Entendeu? É isso mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Deixa a sua opinião. O que é que você acha sobre isso? Hoje é 21 horas, tem vídeo aqui no canal, viu? Conto com você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.